Olá pessoal, vamos a mais uma aula então, continuando o nosso capítulo 5 sobre teoria de perturbação. Vamos fazer o exemplo do efeito Zeeman. Né? Do que se trata o efeito Zeeman? O efeito Zeeman é a alteração dos níveis de energia dos átomos devido à interação com um campo magnético externo uniforme. Né? Se a gente procura na literatura, as pessoas costumam classificar como efeito Zeeman normal e que o spin é desconsiderado, então basicamente existe uma interação do campo magnético com o momento magnético gerado pelo momento angular orbital, e o efeito Zeeman chamado anômalo, apesar de que não tem nada de anômalo nele, no qual o spin também é incluído. Nós vamos fazer aqui um tratamento geral para a gente entender como é que funciona o efeito Zeeman. Bom, vamos começar então, de novo, o nosso campo magnético vai ser constante, vamos escolher a direção Z, de forma que o vetor B pode ser escrito como sendo o módulo de B na direção Z, e uma possível escolha para o potencial vetor é essa aqui, ou seja, menos meio do intestado do campo vezes y na direção x, enfim. Se a gente calcular, pegar esse potencial vetor, a gente consegue mostrar que obtém, então, esse campo. E lembrando do primeiro capítulo, quando a gente tem a presença de um campo magnético, o momento linear ele tem que ser trocado para o momento canônico, né, que é P menos EC sobre A. Vamos começar desconsiderando o spin por enquanto. Né? Então, se eu penso só na carga submetida a um determinado potencial, a hamiltoniana que a gente vai ter é essa que seria a hamiltoniana já fazendo as trocas devidas, e aqui o termo de energia potencial, e nós vamos trocar esse termo aqui pelo potencial central do núcleo, então serve para átomos hidrogenoides. E vamos abrir essa parte aqui, né, separando a parte em P2 sobre 2ME, e o resto a gente guardou aqui. Então, por enquanto, só abrir essas contas, aqui fica um termo em A quadrado, P escalar A e escalar P, vamos analisar um por um. Com essa escolha que a gente tem aqui de A, é possível a gente mostrar que o A comuta com P, na verdade, qualquer escolha. Então, a gente pode, como ele comuta, esse termo vai virar simplesmente duas vezes P escalar A, de forma que a gente tem esses dois termos adicionais. Então, a gente observa que na nova hamiltoniana, ou seja, um átomo colocado na presença do campo magnético, por enquanto, não considerando o spin, o que eu tenho é esses dois termos adicionais aqui que aparecem na nossa hamiltoniana. Por enquanto, a gente não consegue dizer nada sobre eles. Vamos então substituir quem é o meu P e quem é o A. Então está aqui, P escalar A então vai ser P escalar menos meio BY na direção X menos BX na direção B vezes X na direção Y. E se a gente fizer essa conta aqui, eu vou ter, só tenho componente X e Y, então o B sai para fora, eu vou ficar P y vezes x menos px vezes y, já aqui arrumando os sinais. E se a gente olhar isso aqui, quem é isso aqui? É exatamente a componente z do momento angular, ou seja, P escalar A, é B sobre 2 vezes Lz. E A ao quadrado? A ao quadrado a gente tem que calcular esse termo aqui, esse produto escalar, né? Se a gente fizer esse produto escalar, vai ser esse aqui vezes esse aqui vezes esse, então eu vou ter simplesmente B ao quadrado sobre 4 mais x quadrado. Bom, vamos incluir o spin agora. Então, vamos considerar que o campo externo, e aí uma ideia parecida com o que a gente usou na interação spin-órbita, o spin ele tem um momento magnético, então eu vou considerar um termo adicional de energia da interação do momento magnético intrínseco do elétron,
né, do spin, devido ao spin do elétron, com o campo magnético externo. O momento magnético devido ao spin é dado por essa expressão, e o termo de interação, então, é menos μs escalar B efetivo, e aí se eu substituo quem são os termos, né, eu vou ter aqui no momento magnético e a carga do elétron vezes S dividido por MSC, escalar BZ, então eu vejo que nessa hamiltoniana aqui só aparece a componente Z do spin. De forma que se a gente soma, inclui agora todas as componentes, então eu posso, por exemplo, juntar essa aqui com essa aqui, né, num termo único, né, e que está aqui, e aqui é interessante, porque já já a gente vai falar que isso aqui está relacionado com a componente Z do momento angular total. Né? Então fica esse termo aqui e esse segundo termo. Então eu tenho o H0 seria esse aqui, e esses dois aqui a gente tem que considerar, ou vamos considerar do ponto de vista de teoria de perturbação. Veja que esse primeiro termo aqui é linear em B, e esse depende de B ao quadrado. E veja que a menos de um fator 2, né, esse aqui é ao quadrado, né? Então, se o meu campo B for pequeno, de forma que esse número aqui é pequeno, esse aqui vai ser menor ainda. Então, essa ideia, nós vamos desconsiderar para o limite de um campo pequeno esse último termo, que envolve B ao quadrado, e vamos considerar somente o termo linear no campo. Né? Bom, quando a gente fala de momento magnético, não tem como não incluir o efeito da interação spin-órbita. Então, a gente tem que colocar no pacote também a possibilidade da interação spin-órbita, porque se eu digo que o elétron tem um momento magnético intrínseco, a primeira interação que ele vai ter, ou na ausência do campo magnético, ele já vai ter uma interação do campo magnético gerado pela sua própria órbita, né, como a gente já discutiu. Então isso tem que ser incluído no pacote, né, e de forma que a gente fica com uma hamiltoniana total, que vai ser o H0, que é do átomo de hidrogênio, ou seja, uma carga num potencial central do tipo coulombiano, que é a aproximação que a gente faz para o átomo de hidrogênio, o termo de interação spin-órbita e o termo de interação com o campo magnético, que a gente desconsiderou esse termo e vai considerar somente esse aqui. Muito bem, para a gente fazer um tratamento agora, nós temos dois termos que a gente tem que tratar do ponto de vista de teoria de perturbação. Então, nós vamos tratar dois limites, ou nós vamos tratar duas possibilidades diferentes. Uma delas é o campo magnético aplicado é pequeno, é tão pequeno que o termo de interação spin-órbita, apesar de ser pequeno, ainda é muito maior do que o termo de interação com o campo magnético. Então, o termo de interação spin-órbita é que vai dominar a correção da energia, e então a gente aplica a teoria de perturbação duas vezes, né? A gente faz primeiro uma correção nos níveis de energia devido à interação spin-órbita, e depois, sobre esses estados corrigidos, a gente inclui a interação com o campo magnético. Tá? Ou, no outro limite, é o limite em que a gente tem um campo magnético intenso o suficiente. Cadê meu laser? Tá aqui. Intenso o suficiente para ser maior do que a interação spin-órbita, mas ainda é pequeno, de forma que a gente pode tratar tudo por teoria de perturbação. Lembra a ideia que a correção aqui é pequena, perto da diferença dos níveis de energia existente. Tá? Então agora eu tenho um campo magnético grande que vai dominar a correção da energia, então ele vai ser incluído primeiro, e depois a gente inclui como uma segunda correção o termo de interação spin-órbita. Beleza, então vamos começar fazendo um de cada vez. Vamos considerar o primeiro caso, que é o termo de interação spin-órbita, que o termo de interação spin-órbita domina a correção e a interação com o campo magnético vem após. Ora, mas a interação spin-órbita a gente já fez, né? E o que é que a gente vai ter que fazer? Então nós vamos ter que
fazer correções, nós vamos trabalhar com até primeira ordem de energia, nós vamos ver que é suficiente, em cima dos estados de uma hamiltoniana que é H0 mais a hamiltoniana da interação spin-órbita. Nós vimos na sessão anterior, né, que no caso da interação spin-órbita, a melhor descrição para os estados do sistema é o autovetor simultâneo de L2, S2, J2 e JZ. Esses são os autovetores simultâneos. Como o termo de correção, vamos voltar aqui, como o termo de correção spin-órbita, cadê ele? Aqui. Ele envolve LS mais 2, LZ mais 2 SZ, ou JZ mais SZ, o que é que vai acontecer? Nesses estados aqui, bora. Nesses estados aqui, eu ainda vou ter um espectro degenerado, por quê? Porque quando eu incluir essa correção, eu posso incluir uma dependência com, por exemplo, M, né? Mas eu sei que eu tenho, para diferentes valores de J, nós já vimos isso, né? Que a depender do J, eu tenho diferentes termos de correção da interação spin-órbita, né? Ou seja, a interação spin-órbita separa estados com J's diferentes, né? E o JZ vai contribuir para uma separação com M's diferentes. Mas eu ainda tenho uma degenerescência possível em termos do L, né? Então, para a gente calcular a correção em primeira ordem produzida pela interação com o campo externo, nós vamos ter que calcular, vamos ter que usar a teoria de perturbação para estados degenerados, ou seja, nós vamos estar falando de elementos de matriz desse tipo, né? N, L, meio, né? Coisa desse tipo aqui, não é isso? Inclusive nós vimos que estados com o mesmo J, eles têm o mesmo valor de energia, né? Bom, se a gente olha para o operador JZ mais SZ, então para esse lado aqui, ele não vai alterar o valor de J, que é de J2. O máximo que ele vai mexer aqui é no M, mas o J não vai mudar, não é isso? Porque eu não tenho nenhuma dependência com J2 aqui, por exemplo, né? Então, quando esse operador agir sobre o lado de cá, eu não vou ter nenhuma alteração do J, significa que se eu tiver J diferente, no Bra diferente do Cat, isso aqui já vai ser zero. Então, eu só vou acoplar estados dentro do mesmo J. Dá para a gente entender, né? Quando a gente fez a interação spin-órbita, vamos pegar o caso que a gente tratou dos estados 2S e 2P. A gente tinha o estado 2S, que não tinha nenhuma mudança de energia, tinha o 2S meio, o 2P meio, que diminuía a energia, e o 2P 3 meios, que aumentava a energia. Como a interação com o campo magnético é pequeno, então eu vou poder olhar só cada um dos grupinhos separadamente, né? De forma que o J que vai entrar na história são os mesmos, né? Então, os elementos de matriz que serão diferentes de zero são aqueles que têm o mesmo J. Pode ter M's diferentes, mas terão o mesmo J, né? Bom, então vamos lá. Eu tenho que calcular os elementos de matriz da hamiltoniana devido ao campo, que é isso aqui, vou separar isso aqui no termo em J, em JZ e SZ. Do lado de cá é fácil, né? Do lado de cá eu vou ter JZ agindo aqui, vai dar o quê? MH cortado, e repete o estado. Esse aqui é o autovetor de JZ. Então, quando eu fizer o produto aqui, vai dar delta de M', não é isso? E do lado de cá a gente precisa calcular, tá? Então, esse lado de cá, ele já não vai acoplar estados com M diferentes. Ele vai introduzir uma correção no nível de energia, mas ele não tem nenhuma, desse primeiro termo, não tem nenhuma possibilidade de eu ter um M diferente contribuindo para a energia, porque o produto escalar aqui
vai ser 0 se eu tiver M' diferente de M nesse lado de cá. Bom, vamos ver o termo que envolve o SZ. Bom, para a gente calcular o termo envolvendo o SZ, eu preciso lembrar das regrinhas de adição de momento angular que a gente viu no capítulo passado, né? Então, aqui eu vou estar adicionando dois momentos angulares para formar o momento angular total, o momento angular orbital e o spin. Então, eu tenho o L e mais ou menos meio o L e o S, não é isso? Então, o que nós descobrimos no capítulo sobre adição de momento angular? O momento angular total varia de módulo de um deles menos o outro até módulo de um deles mais o outro, né? Então, eu vou ter aqui L indo de L menos meio até L mais meio, né? Como é em passos de 1, quando eu saio daqui, pulo, já caio nesse, né? Então, por isso que a gente viu no caso dos estados 2P, eu tinha 2P meio e 2P 3 meios, tá? Separava em dois grupos, tá? Porque eu já pulo diretamente, então eu posso escrever L mais ou menos meio aqui, que está tudo certo. Lembrando, então, que o ML varia de menos L a mais L, o MS é mais ou menos meio, e uma regra importante é que o número quântico associado à componente Z do J tem que ser a soma dos números quânticos associados à componente Z de cada um dos dois momentos angulares que adicionam, ou seja, o M tem que ser ML mais MS. O que significa, como o MS é mais ou menos meio, o que é que tem que acontecer? Os valores possíveis para ML é M mais ou menos meio. Então, para um determinado M, eu só vou ter ML, que é M mais meio ou M menos meio. Tá? De forma que se a gente usa essa regrinha aqui, o estado com um determinado J e um determinado M, e aqui eu vou escrever em função dos autovetores de LZ e SZ, né? Que seria a segunda base, porque como eu quero calcular a ação de SZ em cima desse estado, se eu souber como ele se decompõe nos autovetores de SZ, eu sei calcular a ação. E se a gente for lá nas regrinhas que a gente viu no capítulo de momento angular sobre os coeficientes Clebsch-Gordon, para esse estado J, que é L mais ou menos meio, e um determinado M, eu só tenho duas possíveis combinações. Ou eu tenho, se o MS for mais meio, o ML tem que ser M menos meio. Se o MS for menos meio, o ML tem que ser M mais meio. Só nesses dois casos, a adição do ML com MS vai dar o M que eu tenho aqui. Então, para cada M que eu tiver aqui, eu só tenho dois estados contribuindo, que são autovetores de SZ, LZ e SZ, né, em particular, que vão contribuir para esse estado. Beleza? E se a gente for lá pegar quais são essas constantes, a gente tem aqui, vai ser mais ou menos raiz quadrada de L mais ou menos meio mais meio, 2L mais 1, e aqui também, se a gente calcular, então a gente sabe como é que cada um dos possíveis estados se decompõe em termos dos autovetores de SZ em particular, de LZ também, mas de SZ, que é o que a gente quer calcular aqui. Né? Bom, mas os estados são degenerados. Então, por exemplo, para n igual a 2, como eu falei, a gente tem 8 estados, 2S e 2P. 8 porque eu estou considerando as duas possibilidades de spin. Né? Se eu considero os estados só até momento angular orbital, eu teria 4, mas aí duas possibilidades do SZ, então eu tenho 8 estados, e a gente viu que na interação spin-órbita, esses 8 estados se agrupam em 3 grupos, um com 2 estados, outro com 2 estados, outro com 4 estados, que é o 2S meio, 2P meio, 2P 3 meios. Né? Então a gente precisa analisar o efeito desse termo, ou seja, do SZ, em cada um dos 3 grupos. Né? Lembra que a gente já falou que o J tem que ser o mesmo. Então eu não vou ter um estado daqui interagindo com o daqui. Porque como são J's diferentes,
o termo de interação com o campo magnético não vai misturá-los, né? Ainda bem, porque a gente espera que a correção devido ao campo magnético seja pequena em cima desses três grupos já corrigidos pela interação spin-órbita, né? Então, e aí lembrando, né, que o campo magnético, então nós estamos na condição que é bem menor do que a interação spin-órbita, né? Então vamos pegar o exemplo, para a gente ver como é que funciona, dos 4 estados 2p 3 meios. E vamos escrever ele de forma compacta assim, realçando o valor do m, né? Então, se eu tenho 2p 3 meios, então o 2 caracteriza o número quântico principal, o p, o L, né? L igual a 1, 3 meios o J total, o S a gente sabe que é meio, e o M, que pode ser então mais ou menos 3 meios ou mais ou menos meio, que são os 4 elementos, são os 4 estados que compõem esse conjunto de estados aqui. Que até a interação spin-órbita, eles têm todos a mesma energia. Eles se separam dos outros 2 grupos, mas os 4 teriam a mesma energia. Bom, então, lembra que para a teoria de perturbação para estados degenerados, eu só preciso olhar a correção em primeira ordem da energia, só depende daqueles estados que têm a mesma energia. Então, eu só vou precisar olhar elementos de matriz desse tipo, né? Que envolve 2p 3 meio, M' e M. Né? E aí, então, vamos substituir quem são esses estados aqui no que a gente viu no slide passado. Então, tá aqui, né? O Bra, complexo conjugado do CM, e eu estou realçando aqui o M', a componente, o número quântico associado à componente Z do momento angular total, para ficar claro, né? Então, aqui, combinando os diferentes estados, aqui o SZ, aí eu teria que fazer todos os produtos, né? Então, eu teria que pegar esse aqui, esse Bra, SZ, esse CAT, esse Bra, SZ, esse CAT, esse Bra, SZ, esse CAT, então daria 4 termos diferentes. Mas vamos pensar, né? Esses estados aqui, ó, esses 2 estados aqui são autovetores de SZ. Então, SZ agindo nesse estado aqui vai dar quanto? Aqui é o MS. Não é isso? Então, isso aqui indica que quando o SZ age sobre esse estado, isso aqui é uma constante, um número complexo, na verdade um número real, né? Vai dar H cortado sobre 2. E repete o estado. E quando o SZ age aqui, vai dar menos H cortado sobre 2 e repete o estado. Então, tem vários produtos aqui que são zero, né? Por exemplo, se eu pegar esse aqui com esse, vai dar zero, né? Porque o MS aqui vai ser diferente, ó. E esse aqui com esse também vai dar zero. Então, eu pus em cores diferentes de propósito. Porque os 2 produtos que vão sobreviver é esse com esse e esse com esse. Porque são os únicos que têm MS, têm MSs iguais dos 2 lados, tanto no Bra quanto no CAT. Né? Então, é isso aí. Se a gente usa essa propriedade, então vai sobrar 2 termos que sobram. H cortado sobre 2 estou colocando em evidência. E vai ficar esse aqui, complexo conjugado, vezes essa constante, esse produto e esse produto. Tudo bem. Agora lembra, isso aqui é um autovetor de LZ. Né? E isso são autovetores de LZ. Isso aqui é um produto envolvendo autovetores simultâneos de LZ e SZ. O SZ é igual, mas lembra que esse produto só é diferente de zero se eles tiverem o mesmo LZ. Né? Então significa que esses 2 números aqui, ó, também tem que ser iguais. Conclusão, o M tem que ser igual ao M'. E embaixo, mesma coisa. Né? Então esses termos aqui só são diferentes de zero se o M for igual ao M' aqui e se o M for igual ao M' aqui. Conclusão, a gente pode escrever então que esses elementos de matriz que a gente estava procurando vai ser H cortado sobre 2, aqui eu realcei, né, que dá delta de M', delta M'. Esse delta diz que eu só vou ter termos aqui iguais, se eles forem iguais, então dá essa, vai ser M' igual a M, complexo conjugado vezes ele dá módulo ao quadrado da constante, módulo ao quadrado da constante vezes delta de M', e de novo, esses elementos de matriz, então, eles só acoplam estados que têm o mesmo M dos 2 lados. Então, veja só, interessante, né? Se a gente junta, lembra, teoria de perturbação, para estados degenerados, a gente teria que calcular
esse sistema de equações. A gente viu que o JZ ele só envolve m's iguais. E a gente acabou de calcular também, né? Então, nessa somatória aqui, só vai sobrar termo em que o m', em que o m é igual a m'. Então, eu tenho alfa m' aqui, alfa m' do lado de lá, e a correção em primeira ordem da energia vai ser simplesmente o valor médio, então, que a gente tem para cada um dos estados. A correção em primeira ordem na energia vai ser simplesmente os elementos de matriz da diagonal, né, desse operador aqui, do termo perturbativo, né, que é isso aqui. Como matriz JZ e SZ que entram nesse sistema de equação são diagonais, os estados não são misturados, né? Então a gente não tem como, nos exemplos que a gente fez anteriormente, na interação spin-órbita, né, em que eu tenho mistura aliás, interação spin-órbita não, no efeito Stark, né, que eu tenho mistura de estados gerando um estado que envolve alguns dos outros. Aqui não, porque essas matrizes são diagonais, então o estado em si se mantém. A única coisa que acontece é que cada um deles agora tem uma correção na energia, então as energias passam a ser diferentes, né? A correção em primeira ordem na energia para cada um dos 4 estados aparecerá na diagonal, então, do operador JZ. E essa mesma análise, veja, em nenhum momento aqui a gente usou como exemplo, mas eu poderia ter feito para um J arbitrário qualquer. Se eu fizer para um J arbitrário qualquer, vale a mesma coisa. Então, essa mesma análise que a gente usou como exemplo, os estados 2S e 2P, poderia ser feito para qualquer valor de J. Então, eu poderia ter pego, por exemplo, o estado 2P meio, ou o estado 3P meio. Iria dar a mesma coisa, né? O que significa, então, que isso é independente do valor de J, e no caso geral, então, a contribuição que vem do termo SZ pode ser escrito genericamente usando a relação que a gente teve. Aqui eu já estou colocando que não depende, que eu só vou ter elementos que envolvam o mesmo M, ou seja, é o valor médio de SZ em estados que tem o mesmo M. Ele pode ser escrito genericamente dessa forma. Essa é essa expressão, né? Se a gente arruma aqui, bota 2L mais 1 em evidência, faz as somas aqui, né? E a gente obtém, então, que a correção que vem do termo associado à componente Z do spin é mais ou menos mh cortado sobre 2L mais 1. Né? Se a gente junta com a contribuição de JZ, o valor devido à contribuição do termo externo, do campo externo, desculpa, que seria então EB, o valor médio, agora a gente já pode dizer, né, sem medo de errar, que isso aqui seria o valor médio, a correção em primeira ordem é o valor médio do operador JZ mais SZ, ele então vale EBH sobre 2EMC, o número quântico associado ao JZ e o número quântico associado ao L2. Tá? Muito bem. Vamos puxar lá da interação spin-órbita a contribuição pegando o caso geral. Né? A gente viu que, de uma forma geral, a gente pode generalizar aquele tratamento para qualquer N. A gente pegou para os estados N igual a 2, mas eu podia deixar um N qualquer. O tratamento iria ser exatamente o mesmo. A única diferença é que a gente não sabe agora calcular essa integral, porque ela depende de quem é o N. Mas eu vou indicar aqui como um número. Né? Então isso aqui vai ser um número, é o valor médio desse termo que vem da parte radial da derivada. Né? Poderia escrever inclusive em termos do WR, mas vamos deixar assim. E essa parte aqui vem exatamente do produto L escalar S. Né? Então, se a gente coloca agora tudo junto, então quem seriam as novas energias do sistema? É a energia inicial do átomo de hidrogênio, a correção devido ao termo de interação spin-órbita que está aqui, e a correção devido à interação com o campo magnético que está aqui. E aí, se a gente olha essa expressão, veja que agora a energia passa a depender de todos os números quânticos, né?
A dependência em N está aqui e está aqui. A dependência em L está aqui e está aqui. A dependência em M está aqui. Então, cada estado agora tem uma energia diferente. E mais, a correção aqui do termo devido à interação com o campo é proporcional à intensidade do campo magnético B. Tá? E aí é interessante analisar isso aí do ponto de vista assim, de um esqueminha. Né? Então vamos pegar o nosso exemplo dos estados 2S, 2P. Então 2S com L igual a 0, 2P com L igual a 1. Copiei aqui a expressão que a gente tem para energia geral, e aí eu já coloquei como é o estado 2P, aquela parte da integral radial é o Q21 que a gente viu lá no exemplo da interação spin-órbita, né? Dos estados 2 que a gente chamou de Q21. O sinal mais ou menos aqui está relacionado com se o J é L mais meio ou L menos meio. Então, a depender se o J que eu estou considerando vem de L mais meio, então vai ser o sinal positivo. Se o J que eu estou considerando vem de L menos meio, eu considero o sinal negativo. Como é que eu sei isso? Por exemplo, o estado 2S, o L é igual a 0. Né? Então, o J aqui vai ser meio. Então, é correspondente ao sinal positivo. É isso? Os estados 2P, eu tenho 2P meio e 2P 3 meios. Tá? Por exemplo, o estado 2P meio é L menos meio, então vai entrar o sinal negativo aqui. No estado 2P 3 meios vai entrar o sinal positivo aqui, porque seria 1 mais meio. Tá? Então, lembrando dessa regrinha, a gente pode fazer um esqueminha bastante interessante, que é o seguinte. Esse aqui seria os níveis de energia do átomo de hidrogênio, só se eu considerasse o H0. Né? Então, o estado com L igual a 1 e S igual a meio, e os estados com L igual a 0, S igual a meio, estão aqui, todos têm a mesma energia. Né? E quando eu introduzo a correção devido ao termo de interação spin-órbita, que é esse aqui, a gente viu no exemplo passado, que ele se separa em 3 grupos, né? Como a gente já comentou nessa aula também. O estado 2S meio não tem alteração, o estado 2P meio é reduzido de menos que 2,1, e o estado 2, e os 4 estados, aqui são 2 estados, né? É o 2P meio, que corresponde às 2 possíveis orientações da componente Z do momento angular total, e aqui os 4 valores possíveis para o número quântico associado à componente Z do momento angular total. Esse aumento de energia aqui é meio de Q 2,1 e aqui é menos Q 2,1, eles se separam dessa forma. Quando a gente liga o campo magnético, aí é interessante. Por quê? Porque eles vão se separar de acordo com o M, né? Então, cada um deles tem um M diferente, então cada um deles vai ter um valor de energia agora diferente, né? Então, eu vou ter isso aqui, os 4 estados aqui vão se separar sob a ação do campo magnético, esses 2 aqui também se separam e esses 2 aqui também se separam. A intensidade da separação depende desse número aqui, né? O M. Opa, cadê o laser? Volta, laser. O M, a gente tem o valor do M aqui, o M é parecido, então eu tenho, por exemplo, mais ou menos meio aqui e mais ou menos meio aqui, né? Mas essa diferença pode ser diferente porque lembra que vai depender do L, né? Nesse aqui, por exemplo, o L é 0 e nesse aqui o L é 1, então tem um termo adicional que vai entrar aqui nessa expressão, e também depende se o sinal é mais ou menos, né? Então nessa parte aqui de cima, esse termo aqui é um número maior do que 1, e nesse aqui de baixo, que ele vem do sinal L menos meio, ele é um termo menor do que 1. Então tem uma pequena modificação, mas de modo geral, o que a gente vê é que os estados se separam de acordo com o M, né? E quanto maior o M, então se a gente olha esse grupinho aqui, quem é o estado que vai ter maior energia? É o mais 3 meios. E quem é o que vai ter menor energia? É o menos 3 meios, né? A energia vai ser menor do que o campo magnético. A interação com o campo magnético, na verdade, diminui a energia. Então eu tenho 2 estados que têm energia menor e 2 que têm energia maior, e isso se repete mais ou menos
para todos os estados. Então é interessante esse diagrama qualitativo, que a gente tem uma ideia bem do que acontece à medida que a gente vai considerando as diferentes interações. E veja que agora o meu sistema é completamente não degenerado, ou seja, a interação com o campo magnético levanta todas, o que a gente chama, levanta todas as degenerescências do sistema. E isso é muito importante porque uma das estratégias para exatamente testar todo esse modelo para o átomo, para a descrição dos estados eletrônicos no átomo, é exatamente aplicar um campo magnético e observar essas diferenças e comparar com essa previsão, né? Então é uma estratégia interessante. O efeito Zeeman é muito importante em vários aspectos, em vários momentos. Tá? Muito bem, esse aí foi só o primeiro caso, o limite em que o campo magnético é pequeno, perto da interação spin-órbita. Tá? Lembrando, interação spin-órbita e campo magnético são bem menores do que o termo principal conhecido, que é da interação com o núcleo, né? Com o núcleo positivo do elétron interagindo com o núcleo positivo. Agora nós vamos no limite contrário. Então nós vamos imaginar que a gente vai crescer o campo de forma que o termo de interação com o campo magnético agora é mais importante do que a interação spin-órbita. Então, como é que a gente resolve o problema aqui? Então, a interação com o campo deve ser a primeira correção na energia do sistema, né? O que significa que eu vou trabalhar em cima dos estados que são autovetores de H0. E aí a gente tem duas possibilidades. A gente pode escolher a tradicional, que é essa aqui, né? Ou são os autovetores simultâneos da Hamiltoniana, L2, S2, LZ e SZ. É isso? São os 5 números quânticos. Essa é mais conveniente porque a gente vai... O termo de interação com o campo magnético é esse aqui, que envolve exatamente LZ e SZ, né? Então, vamos trabalhar com esses estados aqui. Eu poderia escolher o outro estado, a outra descrição? Poderia, mas ia ser mais complicado, né? Porque lá eu tenho a descrição que a gente usou para interação spin-órbita, a gente escolheu os autovetores simultâneos da Hamiltoniana, do L2, do S2, do J2 e do JZ, porque era conveniente, o termo de interação spin-órbita era conveniente para a gente calcular. Aqui, como a gente já vai incluir a interação do campo direto, eu posso escolher qual é a melhor descrição e vamos usar essa aqui então. Então, esse elemento de matriz aqui é muito fácil de resolver, né? Isso aqui, o SZ agindo aqui vai dar MSH cortado sobre 2, o LZ, MSH cortado, depende se é mais ou menos, né? O LZ agindo aqui vai dar MLH cortado, como tem um 2 aqui, então o valor médio, digamos assim, do termo envolvendo o campo magnético é EBH2MSC, ML mais 2MS. Então veja que a interação com o campo aqui vai separar os estados em termos de ML e MS. Então a degenerescência que a gente tinha antes, né? Em 2 vezes 2L mais 1, 2 porque eu tinha 2S mais 1 vezes 2L mais 1, né, que são os dois momentos angulares. Como S é meio, 2 vezes meio mais 1 dá 2. 2L mais 1, que existia nos estados, então, do átomo de hidrogênio, ela é destruída, então, devido à interação com o campo magnético. Mas aí a gente poderia pensar, então eu não teria que me preocupar com uma teoria de perturbação para estados degenerados? Veja que, na verdade, não, né? Porque como isso aqui é um autovetor, os MLs e MS desse lado tem que ser igual desse lado. Então, se eu tentasse calcular um elemento de matriz ML', MS', vou pegar, né, um elemento de matriz qualquer. Então, pensando em construir a matriz que envolve os diferentes estados degenerados do H0. Eu ia ver aqui que só vai aparecer estados que têm o mesmo L, porque esse termo não depende como é que fala? Não depende do L2,
Tem que ter o mesmo N, porque não tem nenhuma parte radial aqui envolvido. Então, o N tem que ser o mesmo, o L tem que ser o mesmo. E o ML e MS também. Então, só tem um jeito, eu tenho que ter mesmo estado do lado de cá e do lado de cá. Então, os únicos elementos que são realmente diferentes de zero são esses aqui. Qualquer outro que eu colocar aqui vai dar zero, né? Porque eu vou reproduzir do lado de cá o estado, porque esse operador aqui, esse estado é um autovetor deste operador, porque é um autovetor de SZ e de LZ, né? Agora, então vai permanecer ainda uma degenerescência nos diferentes estados L, né? Então, por exemplo, 2S, 2P, não vai separar os estados 2S e 2P, mas não tem como separar o termo devido ao campo magnético, não vai separar exatamente porque não tem nenhuma dependência radial, né? A segunda correção, então, agora é o termo de interação spin-órbita, né? Que a gente vamos voltar para a forma original, que é em termos do produto L escalar S, né? Então eu teria que calcular de novo os elementos de matriz desse tipo, né? Do L escalar S, e pronto, está aqui, escrevi, coloquei tudo. Aqui a gente usa aquela ideia de que esses estados podem ser separados em dois subespaços, né? O ket NL e o ket que envolve basicamente a parte de momento angular. Essa parte radial fica aqui, então eu vou precisar calcular como é que são esses elementos de matriz aqui do operador L escalar S, né? De qualquer forma, isso aqui não vai alterar esse estado, isso aqui vai dar um número vezes NL, então e a gente já pode escrever isso aqui de baixo, esse valor médio, tá? Bom, quem seria L escalar S? Está aqui. L escalar S é Lx, Sx, Ly, Sy, Lz, Sz. Então, separei aqui o Lz, Sz. E está aqui Lx, Sx mais Ly, Sy. Lx, se eu escrevo o Lx em função de L mais e L menos, o Sx em função de S mais e S menos, a gente pode reescrever esse produto Lx, Sx mais Ly, Sy em termos de L mais, L menos, S mais e S menos, e fica essa expressão aqui. Esse primeiro termo aqui é fácil porque isso aqui é um autovetor de L, Z e de SZ. Então, SZ a gente aqui vai dar MS H cortado. Aqui ficou faltando ao quadrado, né? O LZ agindo aqui, depois tem que corrigir. O LZ agindo aqui vai dar ML H cortado. Então, aqui daria H cortado ao quadrado, ML, MS. Faltando aqui, eu preciso arrumar. Esse aqui, ora, veja, quando o S mais agir aqui, ele vai fazer o MS subir, né? Mas do lado de cá tem MS, né? Então, isso aí vai dar zero. Porque eu posso pensar, o L vai agir do lado de lá, né? O L menos age aqui diminuindo o ML. Então, tanto o MS quanto o ML do lado no ket e no bra vão ser diferentes. Se eles vão ser diferentes, o produto escalar é zero, né? Quando eu faço isso aqui, o S mais agir aqui vai dar MS mais 1 vezes uma constante. E quando eu faço o L menos agir aqui, vai dar ML mais 1 vezes uma constante, né? Então, aqui é ML, aqui é ML, os ML são diferentes, os MS são diferentes, é zero, pelo mesmo motivo nesse aqui, e a gente fica simplesmente com esse termo aqui de interação. Muito bem, substituindo então, a gente tem, tá aqui, né, isso aqui eu só copiei, aqui de novo faltou corrigir, né, e a gente então como é genérico, a gente está fazendo para um estado N e L qualquer, isso aqui vai dar o valor médio, então, da parte radial vezes o HML ao quadrado, tem que corrigir ML, MS sobre 2ME ao quadrado, C quadrado. Então, o que acontece aqui é que a interação spin-órbita vai introduzir um termo que depende de L, que vem de onde? Eu vou ter um termo
que depende de ml e ms, mas isso a interação com o campo já tinha. Mas o que é interessante aqui é que essa parte radial agora introduz uma dependência com L. Então, os estados agora passam a depender também do número quântico N e do número quântico L. Né? Porque essa integral radial aqui, ela depende quem é a função radial, que depende dos dois números quânticos N e L. Né? Então, se a gente coloca as duas correções juntas, a gente vai ter isso aqui. Realmente tem um erro aqui que eu preciso resolver isso aqui. Bom, mas enfim. A gente coloca todas essas correções e a gente vê de novo que a energia, então, vai depender de N por conta desse termo, vai depender de L também por conta desse termo, vai depender de ML por conta daqui e daqui, e de MS daqui e daqui. Então, a gente tem uma separação dos níveis de energia parecido com o caso anterior, só que as energias aqui são diferentes, né? Se vocês olharem aqui, as expressões são diferentes. Então, nós temos um desdobramento de energia diferente devido à intensidade do campo magnético. E, de novo, a importância desse termo aqui é diretamente proporcional ao campo magnético aplicado. Né? Se a gente compara, então, as duas expressões, né? O Sakurai tem uma tabelinha que eu achei interessante, que eu peguei aqui. Né? Então ele pega o caso do campo fraco, que seria essa expressão de cima, a interação dominante é a interação spin-órbita, e quais são os números quânticos que são sempre bons. L2, S2 e JZ são sempre bons. Né? Agora ele diz aqui, né? O J2 é quase bom, porque quando a gente introduz o campo magnético, a gente tem uma separação nos estados aqui com J2. Né? E ele diz, nesse caso, o LZ e o SZ não é muito bom, porque a descrição do termo de interação spin-órbita que vem primeiro faz com que a gente tenha uma separação dos estados que tem J's diferentes. No caso contrário, ou seja, quando eu tenho campo limite campo forte, é forte de novo, gente, lembrando que ele tem que ser possível de ser calculado através da teoria de perturbação. Né? Então, ele é forte até um certo limite. Então, quando esse termo aqui começa a ficar parecido com a diferença desse para o próximo, a teoria de perturbação não vale mais. Então, dentro desse limite, né, então tem essa propriedade interessante. Quando o termo dominante é o campo magnético, os estados ainda são autovetores de LZ e SZ em primeira aproximação, porém não são autovetores de J2. Veja que não tem nenhuma dependência explícita com J aqui, mas aqui tem uma dependência explícita. É por isso que ele fala que é razoavelmente bom. Né? Do ponto de vista que não consideramos o termo menos importante, né? Porque no caso do termo menos importante, a gente separa, inclusive, esses estados com o mesmo J. Tá? Então, essa aqui mais ou menos a ideia do efeito Zeeman, e com isso a gente encerra, então, essa segunda parte do capítulo sobre teoria de perturbação. Valeu, então, até a próxima aula.